E aí a gente vai abrindo também para os nossos amigos que estão online, lá no YouTube. Lembrando que a gente não vai transmitir a imagem aqui, só vai aparecer bastante lá. Pessoas. Nós vamos começar. Inicialmente, eu convido a todos para a prece de abertura da tarefa de hoje, qual ainda que online, mas através do pensamento, nós estamos conectados através da tecnologia, da internet. Isso é muito legal e é interessante demais a gente fazer essa conexão virtual e imaginar que é exatamente assim que acontecem as conexões no mundo espiritual, através de ondas, através do nosso pensamento. Então nós podemos estar em qualquer lugar, basta a gente querer, né? Então eu convido vocês para que, através da prece do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, nós possamos já iniciar nos colocando à disposição do aprendizado, à disposição da troca de experiências, de mente aberta, em paz, porque estamos reunidos em nome de Jesus para falar do seu evangelho, dos seus ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, é com muita alegria que a gente recebe novamente a nossa amiga Leila. E Leila, seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer recebê-la. Estamos bastante felizes aí com a sua participação novamente. E como a gente havia combinado, pode clicar naquele botãozinho lá do broadcast, por favor. E a gente começa a sua apresentação, a sua palestra. Uma boa palestra para você. Eu estou aqui do teu lado te apoiando no que você precisar, tá bom? Que aqui voltamos, muito carinho com este do Centro Irmão Jacó, uma vibração bastante amorosa, a gente já se sente acolhida e vou me esforçar aqui para que vocês também sintam o nosso carinho, o nosso amor. Então, hoje foi nos dado o tema do Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, e o item é o jugo leve, não é, que fala o nosso querido Evangelho através de Jesus. Aí nós vamos vendo, não é, que essa palavra jugo, muitos não entendem o que quer dizer esse jugo, não é? O jugo ele é comparado também é uma haste que se põe no ombro e que se coloca o peso em cada lado, não é? Então este jugo ele faz aquela contraponto como sendo a palavra, né? A palavra que Jesus nos trouxe, as leis que Jesus veio através de Deus, não é? Nos trazer essa observância dessa lei de Deus. Então, essa lei, ela é suave. Por quê? Ela pregoa a caridade e o amor. Então, com essas duas situações, jamais poderia ser algo pesado, né? A nossa própria consciência, nós temos isso nítido, que quando agimos de uma forma, assim, amistosa, ética, nós nos sentimos leves,
dormimos melhores e nada nos pesa, né? Mas é pelas ações que nós vamos estar assim, cada um fazendo o seu melhor, né? E também Jesus, ele não veio prometendo cura. O que ele falava? Eu vos aliviarei, não é? Então, quando fala alívio, é porque para nos dar coragem para nós mesmos carregarmos esse jugo, suportarmos essa lei, não é? Porque muitos na pandemia melhoraram bastante. As cestas básicas aumentaram até nos centros, nas igrejas, aumentaram. Mas outros segmentos ganharam 5, 6, 10 vezes o lucro do que antes da pandemia. Então, nós vamos vendo que em todas as situações existe a problemática do ser humano ainda preso ao homem velho, como aquele ser divino, né? Que Deus tem calma de esperar que nós possamos ascender. E aí, Marcos, né, lá no Sermão Profético, Marcos 13, ele vai dizer: olhai, vigiai e orai. Então, antes de vigiai e orai, vamos olhar, não é? Aquele olhar, aquela parada, e nos buscar aquele conhecimento nosso. Nós temos que buscar aqui, esvaziar, né? A gente esvazia a caixa do computador, do e-mail, o zap, mas a gente está esvaziando a nossa cabeça, não é? Às vezes as nossas obrigações que nos pesam, não é para pesar, é para a gente refletir e redesenhar nossa vida o tempo todo, porque ninguém é robô, não é? De colocar uma programação, olha, você vai acordar, vai trabalhar, vai pagar as contas, vai dormir, vai acordar. Não, nós temos que sentir que essa situação que estamos fazendo nos traz alegria, porque o trabalho, ele dignifica e ele nos leva a uma evolução moral, não é? Então, Haroldo Dutra também, no Novo Testamento de Haroldo Dutra, ele chama muito a atenção sobre o atentai, né? Atentai, vigiai e orai. Então, quando a gente observa uma lei, não é só incorporar e fazer, nós temos que sentir que aquela lei tem ressonância com a nossa alma, porque ela traduz o que é a lei de Deus? Ela traduz o amor, a solidariedade, a caridade, né? Essa é a tradução que Jesus nos traz. Então, quando nós vamos assim, observando, não é, a situação lá do que aconteceu do publicano e o fariseu, enquanto o publicano pedia até desculpa, pai, não é? Esse humilde servo que aqui está, já o fariseu ele dizia: olha como eu sou bom, né? Olha como eu ajudo, não é? Então as leis vêm para nivelar, né? Colocar a régua naquela certeza que todos somos iguais, né? Então, quando se vibra para outro país, vamos vibrar, tal, nós não sabemos, nós vamos reencarnar, né? Num país que hoje está em guerra, e nós estamos assim, orando, vibrando, colocando nosso carinho, nossa energia para esses irmãos que estão lá tão necessitados, né? Então, esses atos, eles melhoram as nossas vibrações, porque nós seremos conhecidos um dia por muito nos amarmos, né? Não por muito nos odiarmos, nós temos que ir sempre nessa trilha. Como é que eu vou ser reconhecido como sendo cristão? Pelo amor que temos um com os outros. E quando fala assim, não é que Deus castiga, não é? A gente sabe que, apesar de Kardec falar em muitas obras sobre a palavra castigo, o castigo, por exemplo, é quando um aluno ou foi mal, aí não vai fazer uma viagem, ou o filho não estudou, você vai ficar de castigo. Mas é para a pessoa refletir naquela situação, não é para castigar e diminuir, a deixar ele numa vileza, né, num chão assim, mas é para dar proposta para ele de que, ó, você pode fazer melhor, né? E aí também nós vamos precisar reconhecer essa nossa pequenez, né? Porque quando a gente se acha assim muito dono da situação, a gente tem grandes decepções. E quando usamos a humildade, nós vamos percebendo que a gente se sente feliz, né? Olha que bom, não é? Esse jugo, esse fardo, ele é leve porque ele está ressoando em mim
essa prática do amor e da caridade. Aí, como é que nós vamos poder, então, conseguir essa libertação desses sentimentos que nos jogam, muitas vezes, para aquela situação que nos compromete, né? Quando nós estivermos frente a frente, né, com a razão, e vai nos colocar a minha reforma, não é? A nossa casa, quando está lá precisando de uma reforma, nós vamos chamar quem, né? O encanador, o eletricista, o pintor. Então, quando nós precisamos também daquela ajuda, o que se recomenda? Né? O evangelho no lar, dar palavras boas para aqueles que estão do nosso lado, né? A gente está chamando o quê? A intuição do plano espiritual para agir junto ali conosco. E aí nós vamos percebendo que tudo é possível na nossa vida, não é? Porque as oportunidades, elas são sempre renovadas. Então, as nossas ações é como aquela pedra jogada no rio, que ela nunca é banhada com a mesma água, ela sempre vai vindo uma água nova. Então, as nossas ações sempre tem que ter esse convite, não é? De que nós tudo acontecia a meu bel prazer, não é? Nós somos convidados a repensar a minha grandeza e a minha fortaleza na dor, porque quando tudo está fácil, o que acontece? O homem, infelizmente, vai, em regra geral, né, quase regra geral, para a materialidade. Então, depois se condena a riqueza? Não, se condena o que nós estamos fazendo com aquela situação, né? E aí nós vamos pensando também onde que está, né, a consolação desses sofrimentos, né? Então, se esse jugo para alguns, às vezes, perder um filho, regra geral, é muito duro, mas para uns, eles se desesperam, ficam com aquele quarto arrumado, não mexem em nada, tudo mais. A gente sabe, como espírita, aquilo aprisiona o espírito ali e ele chora junto com os pais, não é? Outros já pegam daquele fardo, aquela dor, para abrir uma ONG, ou para até assim montar uma horta lá no presídio, e buscar até o perdão para aquele que tirou a vida do filho. Isso é difícil? Sim, é muito difícil, mas não é impossível, porque sabemos que os papéis são trocados, não é? Então, se hoje nós somos muito machucados, não é à toa, nada, nenhuma uma planta ela fica bonita de repente, nenhuma fruto fica doce de repente, tudo tem que passar pelas estações, não é? E nós também temos que passar por essas estações da nossa vida. Então, quando Jesus colocou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele vai nos falando que a nossa atenção tem que estar sempre voltada ao Evangelho, porque quanto mais nós vamos estudando, mais nós vamos sentindo a fraternidade próximo de nós, né? E a fraternidade, ela melhora. Por isso que quando temos que, às vezes, dar um conselho para alguém, ou alguém vem nos buscar, nunca começar já criticando, né? Essa não era a postura de Jesus. Ele esperava vir as pessoas buscando auxílio, mas ele sempre dava o que ele tinha de melhor. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, vamos vendo primeiro a bela pessoa que está ali, não é? Para depois dar aquele conselho que nem sempre serve, porque dizem que se conselho fosse bom, os bancos estavam vendendo conselho, né? Mas não é, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. Então, nós vamos percebendo que o nosso dever, não é sempre do amor, é do servir, do se sentir bem, de buscar sempre aquela, voltar no nosso caminho de quando estávamos, não é, então, sendo programado para vir aqui na Terra, nós prometemos muito, foi dado assim para nós, olha, você vai ter esse tipo de casamento, de filhos ou de trabalho, a gente concorda geralmente com tudo. Depois, quando vem aqui, aí vem o esquecimento e a gente fica renegando a nossa fé, porque isso que Jesus nos traz nesse texto, né, é para buscar o quê? A nossa fé é no futuro, e o futuro depende do hoje, mas muitos, às vezes, se tropeçam de ficar muito no passado ou ficar muito vislumbrando o futuro.
Então, nós temos que dar assim, o nosso melhor, né, no hoje. Está difícil para um pouco mais, um pouco menos, mas eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, eu sei que os mentores estão me dando acolhida. Então, ao dormir, não é algo assim muito interessante a gente prestar atenção que quando nós dormimos, o nosso corpo está ali, os músculos precisando descansar. Mas o nosso espírito, ele está com sede, não é, de sabedoria. Então, muitos de nós somos levados para hospitais, para algumas escolas, não é? E tudo isso para nós percebermos que o convite é de Jesus. Então, nós sempre somos aqueles convidados, né, que Cristo nos espera. E esse convite é dirigido a todos, mas cada um está no seu ritmo. E quanto mais nós nos sobrecarregamos com as nossas dores, mais esse fardo vai ser pesado. Então, olha a importância, não é, de nós buscarmos a oportunidade que os centros espíritas nos dão de ir aí para o voluntariado, e aquele talento, né? Tem pessoas que gostam de falar, tem o dom da oratória, então vai lá, dá sua aula, conversa com as crianças, faz os cursos, né? O outro já é mais tímido, eu não gosto de me expor. Então vai lá na sala de passe, fica em vibração, auxilia. O centro é um campo assim maravilhoso, né? De muitas tarefas, multitarefas. E através da nossa boa vontade, nós vamos nos encontrando e brilhando o nosso sol, né? Que é isso que Jesus espera de cada um de nós. Brilhai a vossa luz. E ainda bem que nós estamos aqui na Terra para que a nossa luz possa começar a ser acesa. Imagina se nós estivéssemos num planeta de muita luz. Nós não íamos nem ser reconhecidos, porque ali todo mundo tem luz, e se eu também tenho, eu vou ficar perdido na luz. Então, a gente já vem na Terra, não é, para que cada um busque a sua luz nesse mundo de expiação e provas. Então, não podemos esperar atitudes, às vezes, grandiosas do outro, e até nossas mesmo, né? Às vezes a gente se surpreende, poderia ter feito melhor, né? Deixa eu lá pedir desculpas, deixe-me ver se dá para dar uma melhorada nesse desajuste que aconteceu. Por quê? Nós estamos assim sempre com a nossa consciência muito aberta. Então, quando se faz uma prece, não é aquela vibração divina que vem até nós. E vem os amigos, às vezes conversando conosco, nos trazendo ideias que a gente nem estava pensando e que sai um insight daquela ideia, não é? Então, já é dito que os amigos é considerado o perfume de Deus, porque eles vêm para nos acalentar e mostrar, olha, vale a pena, né? Siga em frente, dê mais um passo, porque muitas vezes a gente fica muito parado, a gente sabe que nada pode ficar parado, né? Até os nossos músculos, às vezes faz cirurgia, já no mesmo dia, de repente já tem que andar, ou no outro dia vai caminhar no corredor, por quê? Não podemos ficar parado. Então, quando a vida nos convida, como veio aí o Covid, né? A gente vê que agora já deu uma diminuída, mas ainda tem os cuidados, é para nos chamar a atenção. Então, nós temos que estar, assim, atentos, porque Deus não castiga, né? Ele dá oportunidade e Ele espera de nós com confiança que a nossa reforma íntima vai ser aquela reforma do homem novo, que está assim como a criança, não é? Olha, a criança, o exemplo da criança é maravilhoso, né? Ela pode brigar com um amiguinho, mas dali a pouco ela já esqueceu e já o trata com carinho e o amor, sem mágoa, sem rancor, sem ficar lembrando, olha, você quebrou o meu brinquedo, você pisou no meu pé, não é? Então, a gente ainda tem muito desses ranços. Então, observando as crianças, buscando através do perdão, não é? Se a não me perdoa, mas eu perdoo, então meu fardo vai ficando leve, porque já sabemos que para a nossa libertação, né, para a nossa felicidade, o que nos fala? Devemos ter as duas asas, né, do conhecimento e do amor. Então, ninguém vai conseguir alcançar voos, vai se libertar, vai se sentir assim, pleno, só com muito amor, porque às vezes o amor sufoca, às vezes a gente se confunde,
às vezes achar que ama muito o filho, facilita muito, não cobra nada, dá tudo de bandeja, e nós só crescemos nas dificuldades, né? E aí o conhecimento também é importante, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo situações, mas tem novas formas de fazer e se melhorar e se rever, né? Então vamos buscando nesta lição de que meu fardo é leve, meu jugo é suave, é que tudo pode dar certo se nós usarmos o problema para a nossa reforma, se usarmos a alegria para dividir com aqueles que estão mais precisados, né? Porque na contabilidade divina, nós sabemos muito bem, quanto mais se divide, não é, mais se multiplica. E quanto menos eu tiro do outro, menos eu fico. Então, que bom, né, que os centros já estão se organizando, a voltar. Na última live que nós tivemos aqui, o seu Júnior comentou, né, que já estava voltando para o presencial, que vai voltar. Essa é uma grande oportunidade para nós, né? Então, é dessa forma que eu gostaria de ir encerrando, agradecendo essa oportunidade, não é? E buscando sempre aquela situação. Hoje eu devo ser melhor do que amanhã, né, de ontem, e amanhã eu devo ser melhor do que hoje, porque a vida é uma sucessão de repetições, mas eu tenho que repetir na minha versão melhor, né? Estava ouvindo uma live hoje de manhã e estavam falando, já foi nos dito que esta é a melhor versão nossa. Quem pode dizer isso? Eu já tive quantas encarnações que nós tivemos, né? 50, 500, muitas encarnações nós já tivemos, não é? E a gente está na melhor versão. Olha, isso é divinal saber, né? Que eu estou no meu melhor momento. Todos nós estamos no nosso melhor momento, estamos num país que não tem essas situações de vulcões, que de repente perdem tudo, não é? Não tem esses homens bomba. Então a gente, graças a Deus, vamos assim agradecendo essa oportunidade, porque na próxima encarnação, né, vamos ver o que vem aí para nós sermos cada vez mais fortes. Então que Jesus ilumine a todos. Muito obrigada, devolvendo para o seu Júnior a palavra. Obrigada. É só Júnior mesmo, tá tudo bem. Muita alegria. É bom que nós conseguimos aí nos encontrar novamente. Estamos falando de jugo leve, né? Que bom que você trouxe pra gente essas palavras. Nos, nos auxilia bastante. Espero que tenham gostado. Todos que estão nos ouvindo, seja hoje ou em qualquer outro dia, em qualquer outro momento, essa mensagem possa tocar os corações. Vamos convidá-los, né? Agora para nossas vibrações e de uma maneira muito especial que as nossas vibrações alcancem não somente aqueles mais necessitados, como normalmente a gente conduz as vibrações, mas aqueles que, assim como nós, hoje, estão reunidos em nome de Jesus, estão reunidos por uma causa nobre, estão reunidos para transformar, e aí é no sentido de fortalecer, para que estas pessoas recebam ainda mais incentivos benéficos da espiritualidade e que juntos possamos fazer a diferença. Primeiramente, em nós mesmos, para que reflita no ambiente, na nossa casa, para que reflita no nosso local de trabalho, local de encontro. E é assim que nós vamos elevar os pensamentos a Deus, Jesus,
imaginando Jesus de braços abertos, emanando do seu coração todo o amor que tem por nós, como se abraçasse todos nós, e essas vibrações possam alcançar os nossos familiares em casa, que essas vibrações alcancem nossos amigos, aqueles que não são nossos amigos, que se dizem nossos inimigos, que essas vibrações alcancem também os obsessores que cada um de nós carrega por conta das falhas pretéritas, por conta das nossas próprias bobagens que a gente comete durante as nossas vidas, a nossa vida atual, e que possamos ter uma semana rica, bênção, de paz e de muita, muita esperança. Esperança num mundo melhor. Esperança que ainda existe amor, que ainda existe fé e que não estamos abandonados à própria sorte. Que nenhuma folha cai da árvore sem que tenha permissão do Pai. E que se estamos ainda precisando de ajuda para enxergar a divindade, para enxergar as maravilhas de Deus, que nós possamos erguer os nossos braços, haverá sempre alguém a nos ajudar. Que Deus nos abençoe e nos proteja. E assim, nosso agradecimento final a todos que estiveram aqui conosco, a vocês que nos acompanharam na internet, a vocês que estão na internet, mas estão conosco aqui na unidade virtual. A gente aproveita para reforçar o convite a todos. Reúnam-se conosco, participe com a gente aqui, né? É uma experiência de quase presencial nas terças-feiras. Lembrando que a gente está voltando presencial nas reuniões de quarta-feira à tarde, como sempre, há mais de 45 ou 50 anos, com a dona Janete, dona Marli e os tarefeiros que sempre recebem com muita alegria nas tardes de quarta-feira. A partir do dia 21, mais conhecido como amanhã, às 14h30, já podem. Aconselhamos, caso você esteja com algum sintoma, procure evitar. Caso você esteja com alguma questão muito particular, também evite, né, a questão de saúde que eu estou me referindo, né? E, se possível, use a máscara, né? Não, ainda estamos tomando os cuidados, né? Então, fiquem bem à vontade. Não haverá passe individual, apenas passe coletivo. O salão estará aberto, né, com toda a ventilação, né, com todos os protocolos aí. Vai ter álcool gel, tudo. Mas é muito bom saber que aos pouquinhos a gente vai conseguindo retomar as atividades. Bom, obrigado a todos que estiveram conosco através da internet, do YouTube, do Como Space, onde nós estamos agora. Encerraremos a tarefa da noite de hoje com a oração do Pai Nosso novamente. É a oração mais completa. É a oração que aborda tudo que a gente precisa, de fato, dizer num momento de prece. Por isso eu convido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis
cairmos em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças. Muito obrigado a vocês. Como de costume, a gente convida vocês que estão aí assistindo no YouTube para virem para a unidade virtual. Aqui a gente tem um cafezinho, sabia, Leila? Opa! Temos um cafezinho virtual na casa. É uma máquina de Oh, café expresso, aquelas top de que clicou, aparece uma xícara de café ou chá do lado da nossa imagem. Venham conhecer agora. que legal! Vamos ficar mais um pouquinho aqui na unidade virtual. Então, para vocês que estão acompanhando a gente no YouTube, um grande abraço. Nós estamos encerrando a live, mas continuaremos conectados aqui na unidade virtual para aquele café virtual que nós comentamos.